Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em libertação, uma jornada espiritual que vai muito além do que a gente imagina. Nós vamos desvendar juntos uma história de redenção, daquelas em que as maiores batalhas acontecem, na verdade, dentro da nossa mente e do nosso coração. E tudo começa com essa pergunta, que é o motor da história toda. O que acontece quando o ódio sobrevive à morte? E olha, não estamos falando de uma raiva qualquer, de um rancor passageiro. A gente fala de um sentimento que atravessa séculos, que se recusa a acabar com a morte do corpo. É o ponto de partida para uma jornada sobre vingança, perdão e principalmente sobre o poder imenso da compaixão. A história engata mesmo é com um chamado, um pedido de socorro urgente. É uma missão de resgate espiritual que vai levar a equipe para um lugar perigosíssimo, sabe? Um território onde a escuridão não é só falta de luz. É um estado de espírito. Então vamos montar o cenário. Temos a Margarida, uma mulher aqui na Terra, que está sendo, pouco a pouco, consumida por uma força que ninguém vê. A ameaça é seríssima, uma obsessão espiritual super complexa e bem orquestrada. E para combater isso, entra em cena uma equipe de socorristas liderada pelo experiente instrutor Gúbio. O objetivo parece simples, libertar a Margarida, mas o caminho para chegar lá, nossa, vai ser um desafio e tanto. E para onde essa equipe precisa ir? Bom, não é um lugar que se encontra no mapa. Eles precisam descer até o submundo espiritual, um lugar conhecido como a Cidade Sombria. É lá que a Margarida e seus perseguidores estão. E essa ideia aqui muda tudo o que a gente pensa sobre inferno. Esquece fogo e enxofre. Essas regiões escuras são, na verdade, construções da mente. A matéria lá é plástica, sabe? Ela é moldada direto pelo pensamento de quem vive ali. A vingança, o ódio, o desespero de milhões de almas, ao longo de séculos, literalmente construíram a cidade. E essa citação do Gúbio é simplesmente perfeita para a gente entender isso. É como ele diz, se um monte de raio de luz junto forma uma estrela, é natural que um monte de desespero junto forme um inferno. Não é um castigo que vem de fora, entende? É só a consequência do estado de espírito de quem está lá. É uma lei da natureza do mundo espiritual. E, claro, todo reino tem um rei, né? E nesse caso, é o Gregory. Mas, não vamos imaginar um demônio de chifres e tridente. Gregory é um espírito extremamente inteligente e poderoso. A força dele vem de um ódio muito, muito antigo. É ele o arquiteto por trás de tudo que a Margarida está passando, o grande antagonista da história. Mas aí fica a pergunta, por que a Margarida? Por que tanto trabalho para atormentar uma única mulher? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás, e começar a desenrolar as teias complicadas que conectam todo mundo nessa história. E é aqui que as peças do quebra-cabeça se encaixam. O ataque à Margarida não é aleatório. O Gúbio, o líder do resgate, já foi pai dela em uma vida passada. E nessa mesma vida, as atitudes dele criaram um conflito gigantesco com Gregório. Agora, séculos depois, Gregório usa a Margarida para atingir o verdadeiro alvo dele, o Gúbio. Ela é o peão no tabuleiro, a isca perfeita para atrair o antigo inimigo para o território dele e finalmente ter sua vingança. Então, o que a gente tem é um verdadeiro cabo de guerra de forças opostas. De um lado, os perseguidores, que agem movidos pela vingança, por um senso todo distorcido de justiça. Eles usam controle mental para causar dor. Do outro, os socorristas, que são movidos pelo amor, pela compaixão. As ferramentas deles são a oração, o serviço, para libertar e renovar. Bem, diante de um poder tão forte como o do Gregório, com um ódio tão antigo, e para a briga na força bruta não ia adiantar nada. O Gúbio percebe que ele precisa de uma estratégia totalmente nova. Algo que consiga quebrar essa lógica de vingança. Essa pergunta de $1 milhão, não é? Como é que se luta contra um inimigo que se alimenta do conflito? Qualquer ataque direto só ia deixar ele mais forte. O Gúbio se vê num beco sem saída que precisa de uma solução bem radical. E a resposta é tão simples que chega a ser genial. A estratégia não vai ser de confronto, vai ser de compaixão. O Gúbio decide quebrar o ciclo de ódio não respondendo com mais ódio, mas sim com um ato de amor totalmente inesperado. E aqui está a jogada de mestre. Gúbio foca no Saldanha, o braço direito do Gregório, o cara que executava a tortura na Margarida. Ele descobre que o próprio Saldanha também é uma alma que sofre muito, preso à dor da sua família. E aí, em vez de atacar o Saldanha, o que o Gúbio faz? Ele vai lá e oferece ajuda exatamente onde mais dói, amparando a família do inimigo. Com preces, com ajuda magnética, ele começa a aliviar o sofrimento deles. Um ato de pura bondade.
E essa prece do Gúbio, ela resume exatamente o momento da virada. É um reconhecimento humilde de que nós, seres humanos, temos essa tendência de transformar amor em ódio. E é um pedido de ajuda para uma força maior para conseguir fazer o contrário. Essa é a arma secreta do Gúbio, a humildade e a oração sincera, que desmontam completamente a lógica da vingança. Esse ato de compaixão começa uma reação em cadeia, um verdadeiro efeito dominó, que leva ao clímax da missão e a uma transformação profunda para todo mundo dos dois lados da história. Pensa só, quando Saldanha vê a família dele sendo cuidada, ele fica completamente desarmado. O ódio dele se dissolve e ele vira a casaca, passa a ser um aliado do Gúbio. E sem o seu principal executor, o poder do Gregório sobre a Margarida começa a desmoronar. Uma única sementinha de amor foi o suficiente para rachar as fundações de um império de ódio. Mas o Gregório ainda era muito poderoso. O coração dele estava endurecido. A cartada final vem da própria mãe dele, Matilde, um espírito de luz. Através do Gúbio, ela manda essa mensagem, lembrando que por baixo de toda aquela camada de gelo nos sentimentos dele, ainda existia a chama do amor. E o amor de mãe se mostrou a única força capaz de quebrar a última defesa do Gregório. E no final, a vitória é completa. Mas não é uma vitória pela destruição, e sim pela transformação. A Margarida finalmente fica livre. O Saldanha, que era o torturador, encontra um novo propósito em servir ao próximo. E até o Gregório, o grande vilão, rendido pelo amor, ele abandona a vingança e aceita ajuda para recomeçar. A lição não podia ser mais clara. Essa mensagem final de uma benfeitora espiritual resume a moral da história inteira. Não é só um sentimento bonito, é uma lei do universo. O amor é o que sustenta a vida, o que impulsiona a evolução em todos os lugares. E a gente termina com essa reflexão. A história de libertação nos mostra que, sim, estamos todos conectados por laços do passado. Mas ela também mostra que nós temos o poder, com um único ato de compaixão e de amor no presente, de quebrar as correntes mais antigas e reescrever completamente o nosso futuro. É algo para a gente pensar, não é mesmo?